Bom, prosseguindo agora, é, o item 8 do material didático, página 18, vamos agora ao ano 1517, ou seja, que seria o ano que inicia a Reforma Protestante. O título que eu coloquei aí, o Papa Leão X, era o Papa dos dias da Reforma, então vamos conhecer esse Papa, né? 1517 da Era Cristã. No momento que Lutero faz a reforma, assentava-se no trono de Pedro o Papa Leão X. Era membro de uma família de políticos chamados Médicis, que disputava com os Borges o domínio político da Europa e do papado. Esses aqui, eu digo para vocês, talvez eles não fossem nenhum católico, talvez sacerdote como Lutero. Tá bom? Porque dentro do catolicismo tinha muito político. Um indivíduo que ele nunca nem trabalhou, nunca foi num cemitério tirar uma alma do purgatório. Como eu tenho mostrado para vocês que a venda de cargo eclesiástico a simonia era muito comum, tinham pessoas que estavam ali no catolicismo, mas eles não eram nem católicos, eles eram só políticos. Os Médicis parecem esses, tá bom? Então, o que acontece é que eles, na verdade, eles não podem perder o poder. Um indivíduo que briga por poder é um caso sério. As pessoas normalmente ultrapassam os limites, né? E acabam até partindo mesmo para a violência, né? Era o que acontecia com eles. Eles não podiam perder o poder. E aqui o poder estava ligado à arrecadação. Eles precisavam arrecadar para eles continuarem fazendo guerras. Mostrei para vocês na aula anterior que nesse momento o papado ele estava em guerra, conquistando território de reis católicos. Né? Então eles precisavam de arrecadar. E também para aumentar a peregrinação eles precisavam construir coisas maiores. E aí eles, então nesse período, eles estão enviando mensageiros por toda a Europa vendendo perdão. O que eu tenho falado para vocês há séculos, né, de história da igreja, mas, por exemplo, uma pessoa que tinha um terreno, eles falavam, né, ele doava uma parte do terreno para a Igreja Católica, e assim a Igreja Católica garantia que a alma dele não ficaria nem um segundo no purgatório. Olha, não vai nem dar tempo de você dizer, e tua alma já saiu. Ao indivíduo, então tá bom. Então ele deixava um testamento, dividindo a terra. Eu tenho 3 filhos, eu vou dividir a terra em 4 partes, uma para cada filho. Uma parte vai para a Igreja Católica. Foi assim como eu mostrei para vocês que teve país que a Igreja Católica era dona de metade. E além disso, todos estão, vamos dizer, pagando dízimo e ofertando à Igreja Católica, e também na terra da Igreja Católica, além do dízimo, ela colhe o imposto também. Isso é que vai gerar a revolta do luterano Thomas Mann, que vai defender a luta armada. Então, ok? Isso é que vai gerar a revolta entre eles. Porque realmente o povo vivia numa pobreza tremenda. Mas esse Papa Leão X, ele é só um político. Ele é só um político, nem católico ele era. Nem católico ele era. O comentário prossegue. Os Médicis, além de políticos, eram banqueiros, o que nos dá uma dimensão do papado. Eles não eram nem católicos, eram apenas políticos e da pior espécie, porque quando você vê a história deles, irmãos, eu falo assim, até o católico sincero, quando ele vê essa série aí dos Borges, como o Papa ele era extremamente corrupto, a pessoa perde a fé até no catolicismo. A pessoa perde a fé até no catolicismo. Não é possível, a pessoa perde a fé no cristianismo. Então, por isso que nós, como defensores do cristianismo, como verdadeiros cristãos, nós não podemos entrar por esse caminho errado e dizer que essa Igreja Católica era a igreja cristã que foi reformada. Se nós fizermos isso, nós estamos dizendo que tudo isso aí é obra do cristianismo, irmãos. A pessoa está pecando. Não está nem percebendo, mas está pecando. Para ilustrar isso aqui, depois eu continuo a leitura,
Eu cito como exemplo Lutero e Calvino. Qual a grande diferença entre esses dois? A diferença é no nome que você tem hoje de protestantes para reformados. Os luteranos, eles são chamados até hoje de protestantes, mas os calvinistas, eles não gostam de ser chamados de protestantes. Eles gostam de ser chamados de reformados. Por quê? Porque eles dizem que Calvino é que fez a verdadeira reforma, porque foi Calvino que tirou o paganismo da Igreja Católica, foi Calvino que tirou o purgatório da Igreja Católica. Então eles falam, essa foi a verdadeira reforma, e batem no peito. E as pessoas falam, tá vendo? Esse Calvino é demais, esse cara. Bom, o que eles não percebem é o seguinte, na verdade, quando eles falam isso, eles estão também dizendo que a Igreja de Jesus estava praticando paganismo. Quando ele diz que Calvino tirou o paganismo da Igreja de Jesus, meu Deus, eles estão dizendo que a Igreja de Jesus estava praticando paganismo. Ou seja, a Igreja de Jesus estava há 1200 anos, desde Constantino, praticando abertamente o que Saul praticou. Deus reprovou Saul, mas Deus não reprovou essa igreja. Isso é muito ilógico, é uma confusão. Isso é muito ilógico, isso não tem chance de ser verdade. Isso não tem chance de ser verdade. O protestante sincero, o reformado sincero, quando ele ouvir essa verdadeira explicação, ele faz o seguinte, não esquece, não tem como. Se ele quer seguir as palavras de Jesus, ele não vai seguir nem os papas, nem Lutero, nem Calvino, nem Zwinglio, não vai seguir nenhum deles, mas os exemplos dos anabatistas vão seguir. A regra da igreja anabatista, que foi aquelas características que eu dei ali para vocês, essa eles vão seguir, tá bom? Bom, falando ainda sobre esse Papa, estamos na página 18, né? Eu comento, Leão foi eleito Papa através de favores políticos e precisava custear as muitas guerras que a Igreja Católica está envolvida. Bom, eu coloquei um texto aí, um comentário, né, manual bíblico, um comentário abreviado da Bíblia, de Henry Halley, que ele diz o seguinte, usufruindo do privilégio de pertencer a uma família muito rica, Leão X comprou aos 8 anos de idade o cargo de arcebispo e aos 13 o de cardeal. Isso daí era comum, irmãos. Isso era comum. Então, não tem como esse cara ser um papa legítimo. Não tem como esse Leão ser um papa legítimo. Né? Eu estou falando um papa católico. Ele nem um papa católico ele era. Então, o catolicismo ele foi um grupo político-religioso organizado por Constantino, tá bom? Que eles, na parte religiosa, eles dominam todos esses reis, porque os reis acreditavam que esse Papa Leão, esse indivíduo, era aquele que tirava a alma do rei do purgatório. Ele ou algum bispo dele, né? Então todo mundo respeitava ele. Eu contei para vocês a história de alguns que desafiaram. O Papa falou, pode me matar, mas a tua alma vai passar a eternidade no purgatório, né? O Papa morreu exilado e o homem morreu cabisbaixo lá, achando que a alma dele ia passar a eternidade no purgatório por conta desse pecado dele, né? Não sabe que teria outros pecados, mas a compra e venda de cargos era comum, tanto que por isso que eu mostrei, um dos professores de Lutero, ele foi conhecer Roma, e que era um católico comum, não era um católico sacerdote como Lutero, não fazia a invocação ao mundo dos mortos, era só um teórico católico. Quando ele conviveu com a corrupção de Roma, ele escreveu uma obra dizendo que o homem não produz nada de bom, porque os líderes do cristianismo, aqueles que melhor representam o cristianismo são assim, porque era a crença dele. Então, que esses seriam os representantes de Cristo na Terra. Mas, você veja, essa compra era normal. Essa compra era normal. Né? E esse daqui era só negociador. Mostrei para vocês, Papa, que ele criou uma lei que quando um bispo, um arcebispo morresse, os bens dele ficavam para a Igreja Católica. Ele pegava os mais ricos da cidade, botava como arcebispo, depois matava, para ele ficar com a riqueza das pessoas, uma coisa inacreditável, né? Porque eram políticos.
O comentário prossegue. Leão X foi eleito em meio ao 5º Concílio de Latrão, que apresentou os seguintes decretos. Um convite aos hussitas para comparecerem e negociarem a reintegração com melhores garantias de segurança. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque nós veremos, nós estamos agora em 1517, em cerca de 8 anos, não, aquele luterano Thomas Manzi vai se juntar a esses hussitas, que são católicos, e vai fazer uma guerra contra o reino da Alemanha, para eles conseguirem que os príncipes baixem os impostos, que a Igreja Católica baixe os impostos. E, na verdade, eles querem se livrar da Igreja Católica. Por isso que ele está chamando os hussitas para comparecerem. Porque eles mataram John Hus, eu comentei com vocês, 1419. 1420 teve a guerra dos seguidores de John Hus, que eram católicos ainda, né? Mas não batizavam mais recém-nascidos. E esses que fizeram guerra tiveram uma trégua lá com os católicos em 1436, mas eles nunca se juntaram aos católicos, em definitivo. E agora, olha, esse Leão X está chamando eles para eles se reconciliarem, mas eles não vão, eles vão fazer guerra, eles vão retomar a guerra com o catolicismo. E não vai ser, vamos dizer, os verdadeiros anabatistas, eram esses anabatistas hussitas, eram esses anabatistas católicos. Só batizavam adultos, ok? Mas eles, na verdade, eram católicos. O Papa Leão X foi eleito cardeal em 1489, com apenas 13 anos de idade. Em 1492, com 16 anos de idade, foi admitido no Colégio de Cardeais para evitar exemplos como esses, foi decidido também. Estabelecimento de idade mínima acima de 30 anos para bispos visava reduzir o nepotismo e bispos ausentes. O concílio desencorajava a prática de cardeais sobrinhos. Ou seja, algum católico, né, comum que esteja lá dentro, que não seja um católico político, também está lutando para que não tenha esse domínio político, porque era flagrante essa compra. Ele comprou mesmo. Isso era sabido. A corrupção era descarada. Então, as pessoas que conviviam com os papas, com os cardeais, né, essas pessoas viam a corrupção. Lembre-se que eu falei para vocês, Maquiavel, cerca de 100 anos antes, ele convivendo com alguns papas, ele na sua obra retratando o inferno, ele retratava o Papa como líder da corrupção. E Dante, o contemporâneo dele, colocou o Papa no inferno. Porque eles viam a corrupção do papado era terrível. Eram políticos da religião pagã. Eram políticos pagãos. Então era realmente uma corrupção terrível. Porque essa religião pagã, ela é uma religião corrupta. São esses exemplos aqui. Também, defesa da guerra contra os turcos para retomar a Guerra Santa, financiada por 3 anos de impostos. Está vendo por que a Igreja Católica precisava recolher? Ela estava fazendo guerra. Ainda tinha guerras santas, né? Lembrando que o nosso irmão Roberto perguntou, são cruzadas. Se você, dependendo do historiador que você for ler, ele vai chamar de cruzada, mas são guerras santas. Tá bom? Isso é o texto desse concílio deles, tá bom? O texto desse 5º concílio de Latrão, ele fala da Guerra Santa e diz que eles precisam de impostos, 3 anos. Esses impostos também vão se juntar ao quê? A compra de perdão. Você podia comprar perdão do que você já cometeu e perdão de pecado ainda não cometido. E também proibição de pregações apocalípticas, eu destaquei também. Isso é um texto longo, você acha esse texto na internet, né? Hoje a Igreja Católica coloca tudo lá na internet. Aí eu destaquei algumas, né?
Eu falei, por que proibição de pregações apocalípticas? Bom, nós sabemos, eu comentei para vocês sobre João Savonarola, ele era um católico, acabou morto pela Inquisição Católica, porque ele começou a ter pregações apocalípticas dizendo que as guerras que estavam tendo na Europa eram uma punição pelo pecado do papado. E aí ele acabou sendo morto também, né? Mas eram as pregações apocalípticas. E entre eles também tinham muitos outros falsos profetas, né? O próprio Lutero vai ter também uma pregação apocalíptica, só que ainda não chegou esse momento da vida de Lutero. Nesse momento aqui ele era um teólogo dentro do catolicismo, vai ainda iniciar o seu protesto, né? Estava lá no cemitério com o seu joelho dobrado lá diante dos túmulos. Bom, o comentário prossegue. 2 decretos tinham como alvo diretamente os anabatistas. Um que dizia, olha, e como a verdade não pode contradizer a verdade, definimos que toda afirmação contrária à verdade esclarecida da fé é totalmente falsa e proibimos estritamente que o ensino ser permitido de alguma forma. Ou seja, essas pessoas não poderiam ensinar. Decretamos que todos aqueles que se apegam a declarações errôneas desse tipo devam ser evitados em todos os sentidos e punidos como hereges detestáveis, odiosos e infiéis, que estão minando a fé católica por pregar o Evangelho. Por pregar o Evangelho. Ou ensinar a verdade, como eles dizem. Porque eu mostrei para vocês, né, desde 1300, nos últimos 200 anos, os lollardos, eram anabatistas pregando, eram anabatistas missionários. Eles receberam esse nome porque eram anabatistas missionários, sendo perseguidos na Europa e pregando o Evangelho, e sendo jogado em fogueira e pregando o Evangelho. Ok? Então eles estão proibindo que esses ensinem, e diz que o ensino deles está minando a fé católica. E prossegue, por esta razão, decretamos que processos devam ser tomados contra eles, com cuidadosa investigação, que significa inquisição, né? Desejamos que aqueles que tiverem uma recaída sejam tratados sem qualquer esperança de perdão ou salvação. Por quê? Recaídas, porque é sabido, tinham pessoas entre os valdenses, entre os anabatistas, isso vem acontecendo na história, tinham pessoas que na hora da tortura ela não aguentava e ela voltava a ser católica. Eu mostrei casos para vocês, né? Até de um padre famoso que voltou, dizendo que voltou a ser católico. Diante de torturas, né, que a pessoa sofria, né, uma delas que eu mostrei para vocês, o indivíduo estava deitado lá, vinha o torturador, o inquisidor com a marreta e dava marretada no pé, para quebrar os ossos do pé. Essa pessoa não ia andar mais. Para que a pessoa confessasse que era anabatista e confessasse que abandonava aquela fé e que serviria no catolicismo. E em muitos casos exigindo que ela confessasse que era adoradora do demônio. Uma coisa inacreditável. Então, ele ainda diz o seguinte, se alguém recaiu, ou seja, voltou para o catolicismo, tá bom? Ou era católico em algum momento e ele recaiu, ele deve ser tratado sem qualquer esperança de perdão ou salvação. Ou seja, era um ódio anormal. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Eu tive há 3 anos atrás, num local na Bahia, chamado São José do Alcobaça. E o que ocorre? Esse ódio, irmão, me lembra isso. Tinha uma irmã lá que ela andava de moleta e contaram a história dela lá no testemunho, que ela era espírita. Tá bom? Ela era espírita, servia no espiritismo, lá na Bahia. Aceitou Jesus, foi para a Assembleia de Deus. Se desviou. Quando ela se desviou, irmãos, disse que ela voltou para o espiritismo.
disse que o demônio falou que tinha que dar uma surra nela para tirar a Assembleia de Deus dela, tá bom? Aí e deram uma surra e ninguém podia fazer nada, né? Deram uma surra de perna de 3, ela ficou paraplégica, parou de andar. Aí ficou no espiritismo mais um tempo, aí voltou para a Assembleia de Deus e aí estava voltando a andar. Já tinha saído da cadeira de roda, estava de muleta. Mas para ver como que o espiritismo trata quem chega lá da Assembleia de Deus, né? Tá bom? E como o católico também tratava quem saía do catolicismo e ia para a fé anabatista. Ó, tem que ser tratado sem qualquer esperança de perdão ou salvação. O que te lembra isso? Eu contei para vocês histórias que os anabatistas novacianos, por exemplo, donatistas, eles eram acusados pelos católicos romanos, lá no dia de Constantino, de não serem misericordiosos com aqueles que aceitavam participar de culto pagão para não morrer na perseguição do Império Romano. Por quê? Porque os anabatistas exigiam que eles passassem por um período de provação, que não fossem de volta para a igreja automaticamente. Tá ok? E agora, o que o católicos faz através de documento? Eles dizem o seguinte, olha, se alguém foi para uma fé diferente, no caso a fé anabatista, tá bom? Ele deve ser tratado sem qualquer esperança de perdão ou salvação. Ou seja, era um ódio para matar esses anabatistas o máximo que eles pudessem, porque os gnósticos dentro do catolicismo, aqueles que são católicos gnósticos, né? Os satanistas, eles conhecem os cristãos. Os satanistas, eles conhecem os cristãos. Então, os gnósticos mesmo, lá dentro do catolicismo, eles conheciam bem os anabatistas. Esse Papa, que como eu disse para vocês, provavelmente, ele para mim é só um político, mas por trás dele tem os gnósticos lá, dando as ordens para perseguir os anabatistas. O comentário prossegue. Como a Igreja Católica estava em diversas guerras santas, Leão X promoveu o inquisidor John Tetzel, da Polônia, como comissário de indulgências por toda a Alemanha. O dinheiro arrecadado com a venda do livramento do purgatório foi a causa da crítica do bispo Martinho Lutero e o início da Reforma Protestante. Tá bom? Que já são 9h30, nós vamos deixar mesmo para a semana que vem. Mas a expressão que ele usava, que Lutero até comenta sobre essa expressão, né, o que o Papa Leão X e John Tetzel dizia, que quando a pessoa jogasse uma moeda, a tua oferta, quando chegasse no fundo da arca, a alma do teu parente saía correndo do purgatório. Então veja, o purgatório, além de ser uma crença pagã, não existe dúvida que é uma crença pagã, o purgatório também era usado, né, como fonte de lucro. Como fonte de lucro. E aí você analisa, se você for na Amazon, por exemplo, e procurar lá Pergaminho do Purgatório, você vai encontrar que existe um livro que é um livro assim, reconhecido pela igreja como oficial, tá ok? Como assim, oficial. Ele é chamado de o Pergaminho do Purgatório ou o Manuscrito do Purgatório. A Igreja Católica considera como oficial. Foi uma feira que ela psicografou, ou seja, ela recebeu mensagem dos espíritos das pessoas que estão lá no purgatório queimando e foram abandonadas, esqueceram elas. Ninguém pediu para elas tirarem ela de lá. E elas estão lá perdidas até hoje. E essa freira, agora em 1900, recebeu essas mensagens. É claro que esse livro, né, o Pergaminho do Purgatório, o Manuscrito do Purgatório, ele é estudado tanto no catolicismo quanto no espiritismo. Não existe dúvida disso. O espiritismo também estuda esse livro.
Né? E como assim que uma freira vai psicografar? Isso é espiritismo, mas a Igreja Católica reconhece. Você veja que o absurdo que é a Assembleia de Deus começar a dizer que nós saímos do catolicismo. Se nós tivéssemos saído do catolicismo, essa mensagem seria verdadeira, tá bom? As almas que vão para o purgatório realmente precisam ser tiradas de lá, porque essa doutrina está no catolicismo desde Constantino. Quem não faz esse processo, a Assembleia de Deus estaria errando aí, então, por não fazer esse processo e deixando as almas dos nossos irmãos no purgatório. No final, nós teríamos que concluir que a alma de Daniel Berg e Gunnar Vingre, por exemplo, os missionários que vieram para o Brasil e outros depois, né, missionário Lourenço Osso, que foi meu professor no seminário, a alma de todos eles, o espírito deles estaria lá no purgatório queimando. E um dia, nós então iríamos nos associar à Igreja Católica e pedir o Papa para tirar a alma de Daniel Berg e Gunnar Vingre do purgatório. Olha que absurdo, mas se a nossa origem fosse a Igreja Católica, nós teríamos que fazer isso. Só que a nossa origem não é a Igreja Católica. Nós não saímos de uma igreja que acredita em purgatório, que batiza recém-nascido. Isso é impossível. Isso é impossível. Mas é o que nós estamos vendo ser dito a todo momento. Em algum momento a Assembleia de Deus vai ser confrontada. Tem um pastor da Assembleia de Deus do Nordeste que ele agora é católico. Ele prega, é a Assembleia de Deus, mas tem uma estátua de Maria no púlpito. E ele fala, olha, nós saímos da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica sempre teve imagem de escultura, então isso não é errado. A lógica dele é essa, só que ensinaram a ele errado, enganaram ele. Ensinaram a ele que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus e as outras igrejas que ela perseguia eram igrejas falsas. Essas igrejas que eu estou falando para vocês, que não batizam recém-nascido, não acreditam em purgatório, essas igrejas, a Igreja Católica diz que elas eram falsas. E elas precisavam ser mortas porque elas eram muito perigosas. Mas, ao mesmo tempo, eu mostro para vocês historiadores dizendo que eles, todavia, não faziam nem guerra aos católicos. E queriam pregar o Evangelho e traduzir a Bíblia. Isso é característica de uma igreja perigosa? Perigosa é quem está matando. Perigosa é quem está matando. Mas aqui eu estou falando, a questão é a incoerência da Assembleia de Deus hoje dizer que ela nasceu de uma igreja que batiza recém-nascido, porque isso é impossível. Uma igreja que batiza adulto não pode ter saído de uma igreja que batiza recém-nascido. Tá bom? Senão o batismo de adulto é inválido. Ele não pode ter surgido a partir de batismo de recém-nascido. Isso é questão racional. Tá bom? E nós encontramos na história igrejas em grande quantidade que não batizavam recém-nascido. Quais as características da Assembleia de Deus? Tá bom? Então, nós não temos o problema que os calvinistas têm de explicar por que eles saíram de uma igreja que praticava paganismo. Por que eles hoje, quando eles recebem um católico, eles batizam. O calvinista, ele também, hoje ele é um anabatista, ele é um rebatizador. Quando o calvinista recebe um católico, ele batiza o católico. Porque eles dizem que o batismo católico não tem valor. Só que onde que nasceu o batismo presbiteriano? Nasceu na Igreja Católica. Então eles têm esse problema para resolver, esse problema insolúvel. Nós não temos esse problema, porque nós não batizamos recém-nascido. Então nós não temos ligação com a Igreja Católica, tanto em doutrina quanto em história. E um dia o mundo vai conhecer a verdadeira história do cristianismo.